Olá, sou Virgínia Nascimento, nutricionista, e gostaria de falar um pouco sobre alimentação saudável. Alimentação saudável é muito mais do que se comer nutrientes. É comer o que existe disponível na natureza, da forma mais natural possível. Os grãos, as batatas, as raízes, os legumes, as frutas, as verduras, o leite, ovos, castanhas, carnes, enfim, comer da maneira mais natural possível. E se ao preparar tivermos que temperar, e habitualmente usamos como os temperos que às vezes são mais perigosos, porque usamos em grande quantidade ou mais do que devemos, sal, gordura e açúcar. Esses devem ser concebidos como temperos porque eles são concentrados. Quando se fala em óleo, são obtidos de castanhas, de sementes, em que se potencializam como líquido. Então, eles estão muito concentrados, basta uma pequena quantidade. O sal já é apresentado pela natureza altamente concentrado, então basta pequenas quantidades. O açúcar é obtido da cana-de-açúcar e ele torna um pó a partir de uma grande quantidade da cana-de-açúcar. Então, também, da mesma forma, em pequena quantidade. A indústria nos ajuda oferecendo também alimentos que, lá no princípio, eles deveriam ter sido ou foram assim concebidos para nos dar aquilo que nós não encontrássemos em determinadas regiões. Acontece que nós nos acostumamos e acabamos comendo muito mais do que deveríamos. Assim por exemplo, uma conserva de milho, uma conserva de ervilha. Então, ela tem pouco conservante, mas tem ali o sal, tem elementos para ajudar a manter aquele alimento sem se estragar por muito tempo numa prateleira. Então, ele já não é mais tão natural. E se forem ultraprocessados, como aqueles que a gente nem consegue identificar quais são os seus componentes, por exemplo, um nugget de frango é feito com partes do frango que nós em casa não aproveitaríamos muitas vezes. Peles, partes impróprias para consumo e que muito bem temperado com farinhas e outras gorduras acabam ficando com aquele jeito crocante e que vai ainda para fritura muitas vezes na nossa casa e aí a gente começa a se acostumar e comer. Falar também de alimentação é pensar em fazer refeições ao longo do dia, dividir então o que se tem que comer no dia, pelo menos em café da manhã, almoço, um lanche à tarde e um jantar que fique distante de 2 horas mais ou menos antes de dormir. Fazer essas refeições em lugar apropriados, em lugar calmo, de preferência até dividindo esse prazer da comida com alguma outra pessoa. Pensar também de que a comida deve ser bem planejada, dedicar-se a esse preparo, ganhar habilidades culinárias de como fazer uma receita, conhecer os ingredientes e aprimorar esse dia a dia do comer saudável. Pensar que a alimentação saudável está, sobretudo, naquilo que se come com prazer.